4 quilos. Essa é a diferença de peso em apenas 8 semanas entre o antidepressivo que mais emagrece e o que mais engorda. Mesmo estudo, mesma classe de droga. 4 quilos que nenhum psiquiatra fica muito confortável em dizer ou em declarar na hora de assinar a receita, mas isso é essencial. O Lancet publicou em outubro do ano passado o maior estudo já feito sobre o que 30 antidepressivos fazem no corpo, não no humor, no corpo. E o que eles encontraram deveria mudar um pouco a conversa que a gente tem no consultório. Em outubro do ano passado, o Lancet publicou o maior estudo comparativo já feito sobre os antidepressivos e sobre o seu efeito corporal. Para quem não conhece, o Lancet é, junto com o New England Medical Journal, provavelmente o periódico mais influente do planeta. O foco não foi no humor, foi o resto do corpo. Peso, colesterol, glicose, pressão arterial, frequência cardíaca, fígado, rim. Um grupo liderado por Toby Pillinger e Andrea Cipriani, do King's College e também da Oxford, analisou 151 ensaios clínicos e 17 relatórios do FDA americano, mais de 58 mil pessoas incluídas. 30 antidepressivos foram comparados com placebo. A técnica utilizada se chama meta-análise de rede, Network Meta-Analysis, um jeito estatístico de comparar drogas entre si mesmo, ainda que elas não tenham sido testadas head-to-head, ou seja, uma contra a outra diretamente. E o que eles encontraram é, ao mesmo tempo, óbvio e perturbador. Primeiro achado, e central, é simples. Antidepressivos não são iguais no que fazem ao corpo. E as diferenças não são exatamente sutis. Vamos ao peso, que é a queixa que eu mais ouço no consultório. Em 8 semanas, só 8 semanas, a agomelatina foi associada a uma perda média de 2,5 kg. Por outro lado, a maproptilina, que é um antidepressivo tetracíclico, se relacionou a um ganho de quase 2 quilos em 8 semanas. Parece pouco, mas extrapola para 1 ano, para 2, 5 anos de tratamento. É claro que esse ganho não é contínuo, mas acaba tendo um impacto muito importante na aderência e no desconforto que a pessoa tem em tomar o medicamento. Os autores estimaram que maproptilina e amitriptilina provocaram ganho de peso em quase metade das pessoas que as tomaram. Quanto à frequência cardíaca, a fluvoxamina reduziu em 8 batimentos por minuto. A nortriptilina, por outro lado, aumentou em 14. A diferença, mais de 21 batimentos de um extremo ao outro. É a diferença entre o coração em repouso e um coração que acha que você está subindo uma escada. Quanto à pressão arterial sistólica, a doxepina subiu cerca de 5 milímetros de mercúrio e a nortriptilina desceu cerca de 7, mais de 11 milímetros de variação entre os extremos nessas duas drogas citadas, doxepina e nortriptilina, que a gente costuma colocar na mesma gaveta, mas deve ser pensado. Para comparar essa magnitude de efeito que se espera de um antihipertensivo. E aqui vem um dado que me incomodou. Paroxetina, duloxetina, desvenlafaxina e venlafaxina aumentaram o colesterol total. A duloxetina também aumentou a glicose e essas 4 drogas reduziram o peso. Olha, na minha experiência eu vejo pessoas ganharem peso com venlafaxina em doses acima de 150 miligramas, né? Então tem que pensar que esse estudo foi um estudo de 8 semanas e a história poderia mudar com mais tempo de acompanhamento e conforme a dose. Mas, em geral, essas medicações, nesse tempo de estudo, a pessoa emagrece e o perfil metabólico piora, o que é contraintuitivo. Isso quebra aquela lógica de consultório, se não engordou, está tudo certo. Ou seja, as pessoas têm que ser seguidas sob o ponto de vista metabólico e de marcadores como colesterol, triglicérides, glicose, entre outros. Mas nem tudo é notícia ruim. A sertralina, um dos antidepressivos mais prescritos no Brasil e no mundo, foi associado a uma perda discreta de peso. Pouca coisa, menos de 1 quilo,
em 8 semanas. Fluoxetina ficou neutra. Bupropiona e agomelatina aparecem no lado favorável, ou seja, de perda de peso. Isso é bem sabido, tanto é que a bupropiona foi aprovada associada à naltrexona para combater o ganho de peso. Existe uma medicação que é a combinação dos dois medicamentos. Bom, existem opções, a questão é saber que elas existem. O médico tem que saber e o paciente tem que se informar também. Agora, eu quero sair do estudo por um minuto, porque dado é dado, mas quem senta na cadeira do consultório é gente. Eu tenho pacientes que tomam escitalopram há anos, melhoram da depressão, estão funcionando, trabalhando, vivendo, mas ganharam peso. E quando eu mostro que talvez exista outra opção com perfil metabólico mais favorável, a resposta nem sempre é um alívio. É medo. Doutor, e se eu trocar e a depressão voltar? Essa é uma pergunta real e honesta, porque para aceitar tomar um antidepressivo, vamos lá, um medicamento que não traz uma resposta imediata, que nas primeiras semanas pode até piorar antes de melhorar, é preciso estar sofrendo de verdade. Ninguém começa um antidepressivo por diversão. A pessoa começa porque não aguentava mais. E agora eu estou pedindo para ela arriscar a estabilidade que ela conquistou. Será que eu deveria fazer isso? Por causa de peso? Por causa de colesterol? Por causa de números no exame de sangue? Eu entendo o medo, mas o que esse estudo me dá, o que ele dá para essa conversa é informação, não é uma ordem de troca, é um mapa. É poder sentar com a pessoa e dizer, olha, o perfil do escitalopram no peso é esse, o da sertralina é esse, o da bupropiona é esse. Vamos decidir juntos e acompanhar, ou seja, shared decision making, a tomada de decisão compartilhada. E isso precisa de informação de qualidade. É nesse sentido que esse estudo é importante. Agora, o dado que eu considero mais importante desse estudo e que quase ninguém está comentando. Pillinger e colegas testaram as alterações metabólicas, se essas alterações se correlacionavam com a melhora da depressão. A lógica seria, o paciente melhora, se mexe mais, come melhor, dorme melhor, e o metabolismo acompanha. Faz sentido, não é? A pessoa está mais ativa. Pois não é isso que os dados mostraram. Não houve correlação entre melhora clínica e metabólica. A alteração metabólica é farmacológica puramente. O antidepressivo mexe sim no colesterol, na glicose, na pressão, independentemente de a pessoa estar se sentindo melhor ou pior. Ou seja, é preciso monitorar. Isso significa que não adianta dizer, vamos esperar a pessoa melhorar que o corpo se ajeita. O corpo não está esperando nada, o organismo está respondendo à droga. Ponto. E exatamente sobre isso que o podcast Notas de um Psiquiatra é para isso que ele existe, para falar do que a gente finge que não vê, por difícil que seja. O estudo também mostrou que quem já chega mais pesado tem aumento de pressão e de enzimas hepáticas, e quem é mais velho, mais idoso, tem mais aumento de glicose. As pessoas que de fato mais precisam de cuidado metabólico são justamente as mais vulneráveis a esses efeitos. Tem uma coisa que eu nunca vi num consultório de psiquiatria, nunca, em mais de 20 anos de prática. Um psiquiatra pedir um perfil lipídico antes de trocar o antidepressivo. Devo dizer que eu também não tinha essa prática. A gente pede antes de começar o lítio, antes de começar antipsicótico, mas antidepressivo, o antidepressivo entrou numa categoria mental de droga limpa, sem necessidade de exame, sem necessidade de monitoramento. Prescreve e esquece. Esse estudo sugere, mostra que essa categoria de droga tão limpa assim não existe. 30 drogas e cada uma escreve uma assinatura metabólica diferente no corpo da pessoa. Algumas escrevem fino, outras escrevem mais grosso. Mas nenhuma escreve nada e deixa totalmente limpo se você não olhar o exame de sangue. Então é preciso se questionar. A pergunta que esse estudo nos força a fazer não é qual antidepressivo funciona melhor, eu conheço o que o corpo vai receber com essa receita? Eu quero parar um segundo aqui para pensar em voz alta até.
A psiquiatria tem uma relação estranha com o corpo. A gente se formou numa tradição que separa mente e corpo de um jeito que seria bizarro para qualquer outro médico. O cardiologista sabe que a droga que ele prescreve para o coração pode afetar o rim. O endocrinologista sabe que o tratamento da tireoide pode mexer no osso. Mas o psiquiatra, durante muito tempo a gente prescreveu como se o antidepressivo fosse direto para o cérebro e o resto do organismo nem notasse. Esse estudo é um convite elegante, baseado em dados, para a psiquiatria voltar a se lembrar de que o cérebro mora dentro de um corpo e que esse corpo tem colesterol, tem pressão, tem glicose, tem peso. Isso a gente já faz para os antipsicóticos e estabilizadores de humor. É hora de começar a fazer também para os antidepressivos. Na prática, o que eu levo desse estudo para segunda-feira de manhã, na hora de atender o primeiro paciente da semana, quando eu escolho um antidepressivo, eu não estou escolhendo só um perfil de eficácia e tolerabilidade do ponto de vista psiquiátrico. Eu estou escolhendo um perfil também metabólico. E eu preciso saber qual é esse perfil. Porque o meu paciente não merece ouvir: isso é o preço da melhora. Ele merece ouvir: talvez a gente possa fazer melhor. Mas, e esse mais é obrigatório, precisamos ser honestos com os limites. Esse estudo acompanhou os pacientes por uma mediana de 8 semanas. 8 semanas. A maioria das pessoas toma antidepressivo por meses, às vezes por anos. Não sabemos se esses efeitos se estabilizam, se pioram ou se revertem. Também não avaliou desfechos clínicos duros, os hard endpoints. Colesterol subiu, mas isso se traduz em mais infarto. Glicose subiu, mas isso vira diabetes. São marcadores intermediários, números que mudam no exame de sangue, mas que ainda não sabemos se viram consequência real, se tornam doenças ou consequências mais sérias. Sobre a arritmia, nenhum antidepressivo alterou o QTc, o temido QTc, de forma relevante. O coração não está em risco imediato nesse fronte. E terceiro, os conflitos de interesse dos autores são gigantes. Tá? Quem quiser acessar, esse é um artigo que está aberto. São vários conflitos de interesse, todos têm relação com a indústria farmacêutica, que estão declarados, são transparentes, e o financiamento principal veio de fundos públicos britânicos, Wellcome Trust, Mosley Charity, mas também convém saber desses conflitos de interesse. Eu comecei falando de 4 quilos. Quero terminar com 2 histórias. A primeira é a história de uma paciente que toma escitalopram há quase 5 anos. A depressão está controlada, a ansiedade também, mas ela ganhou peso e tem medo de trocar. Medo real, porque ela lembra de como era antes do remédio e não quer voltar para aquele lugar. Eu mostrei os dados, mostrei as alternativas e disse: a decisão é sua, estou aqui para os 2 cenários. Ela ainda está pensando, e está tudo bem, a gente vai ter que decidir isso mais adiante. A segunda chegou tomando mirtazapina. No início fazia sentido, ela precisava ganhar peso, estava muito debilitada, tinha alguma anorexia secundária. E a mirtazapina fez o trabalho dela. Mas o tempo passou, o peso continuou subindo e o que era solução virou problema. Migramos para agomelatina, que também tem perfil sedativo. O sono era um dos problemas iniciais. 6 meses depois, ela está bem, voltou ao peso de antes. Então, essas são pequenas vinhetas clínicas que se beneficiam desse tipo de conhecimento. Eu seria desonesto se dissesse que a agomelatina tem o mesmo poder antidepressivo da mirtazapina. Na minha experiência, não tem. Mas nesse caso funcionou, isso é o que importa. E funcionou porque a gente conhecia o perfil metabólico das duas e isso pesou na balança junto com tudo mais. Tratar a depressão e trazer novos problemas não é o ideal. Conhecer o perfil de cada droga é um mínimo para uma decisão que seja de verdade compartilhada. Eu só fiz o que esse estudo nos pede para fazer, olhar para o corpo inteiro da pessoa que está sentada na nossa frente. A receita trata o cérebro, mas o corpo lê a bula inteira. Esse foi o Notas de um Psiquiatra de hoje. Um abraço e até a próxima.